A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Começa agora mais um programa Universidade 93,7. Eu sou a Jéssica Bernardo. E eu sou o Igor Truz. E no programa de hoje o debate é sobre o trabalho dos jornalistas nas redações. Para isso, convidamos dois profissionais para discutir o tema. Vamos saber um pouco mais sobre os nossos convidados com a repórter Jéssica Soler. Vitor Ribeiro é jornalista formado pela PUC de São Paulo. Atuou em grandes veículos como Gazeta Mercantil, Folha da Tarde, Diário Popular, Jornal Valor Econômico, Revista Isto É, Rádios Eldorado, Bandeirantes e Educativa FM, onde exerceu desde a função de repórter até a de diretor de jornalismo. É secretário jurídico e de assistência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e recentemente foi eleito pelos colegas para a diretoria da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Guilherme Machado é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Iniciou sua carreira como estagiário na Globo e na Record. Atuou como chefe de redação na Record de Salvador e como diretor do Núcleo de Reportagens Especiais na Record de São Paulo. Guilherme também foi editor do telejornal SBT Brasil e coordenou um núcleo de reportagens especiais para a TPA, Televisão Pública de Angola, em Angola. O debate está dividido em três partes. Nestes dois primeiros programas, nossos convidados Vitor Ribeiro e Guilherme Machado comentarão a reportagem sobre a contratação de jornalistas como pessoa jurídica e debaterão o tema entre si. E no terceiro e último programa, ampliaremos a nossa discussão. Faremos um debate sobre outras dificuldades que os jornalistas enfrentam na profissão, como os problemas nos estágios e nas contratações de freela fixo. Nossas repórteres Jéssica Soler e Giovanna Bellini elaboraram uma matéria especial sobre os jornalistas que trabalham como pessoa jurídica. Vamos ouvir. Não é de hoje que a profissão do jornalista vem sendo sucateada pelas empresas de comunicação. Denúncias sobre extensas jornadas de trabalho, alto número de horas extras ou contratos de trabalho que não são devidamente respeitados estão se tornando cada vez mais frequentes. Isso porque, na última década, estimuladas pela crise no jornalismo nacional, com redução de redações e fechamento de jornais e revistas, muitas empresas passaram a contratar jornalistas por meio de diferentes tipos de contratação como forma de redução de custos, o que acabou culminando com a precarização das relações trabalhistas. É o que nos explica Cristiane Heimberg, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e autora da tese O Exercício da Atividade Jornalística na Visão dos Profissionais, Sofrimento e Prazer na Perspectiva Teórica da Psicodinâmica do Trabalho. Mesmo os jornalistas CLT, eles também enfrentam a precarização, porque apesar da legislação ela colocar uma jornada de 5 horas, com mais 2 horas extras, que seriam 7 horas a jornada do jornalista, e a possibilidade de chegar até 10 horas, o que está na convenção coletiva, em situações excepcionais, a gente viu que mesmo jornalistas CLT, eles trabalham além dessa jornada de trabalho. E mesmo tendo banco de horas, nem sempre esses bancos de horas eles são cumpridos. Então, a compensação de horas ela não ocorre de fato como deveria acontecer. Pagamento de hora extra, então, é mais raro ainda. No caso de uma pessoa jurídica, né, ela tem uma situação ainda mais precária, porque, na verdade, além de estar sofrendo toda essa precarização que mesmo os seletistas sofrem, ele não tem outros direitos, como as férias garantidas, 13º, fundo de garantia e tantos outros direitos que as leis trabalhistas, a CLT, garantiria. Para Wallace Dias da Silva, advogado trabalhista e pesquisador na área de direito do trabalho, uma das principais diferenças entre o jornalista contratado como pessoa jurídica e o registrado CLT é a relação com o contratante. A diferença no dia a dia entre ser seletista ou ser o CPJ fica que o empregado ele tem mais estabilidade no emprego, ele tem um aviso prévio, ele tem a multa do FGTS de 40%, o que traz mais estabilidade nele no emprego. A empresa, ainda que possa mandar ele embora a qualquer momento, ela vai pensar 2 vezes antes, porque ela vai ter que pagar a multa de 40% do FGTS e vai ter que pagar o aviso prévio. Além disso, ele tem direito a receber 13º salário, férias mais 1/3, recolhimentos ao INSS e também a empresa tem que pagar imposto de renda.
Quando a pessoa é PJ, ela recebe só aquele valor combinado entre as partes para a prestação daquele serviço. Wallace explica, no entanto, que o problema se dá quando o jornalista PJ não presta serviços, mas trabalha como um jornalista CLT, ou seja, quando sua relação com o empregador possui os mesmos requisitos do artigo 3º da CLT. Na prática, no dia a dia, é difícil generalizar, porque existem muitas empresas corretas, e a grande maioria das empresas são corretas, mas na prática, o que a gente vê na Justiça do Trabalho no dia a dia são que algumas empresas contratam trabalhadores como PJ, quando na realidade eles são verdadeiros empregados. Estão presentes todos os 4 requisitos do artigo 3º da CLT. Está presente a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade, a contratação de pessoa física, só que em que pese está presente todos esses requisitos, em que pese o trabalhador está subordinado às ordens e à forma de prestação de serviço que o contratante quer, ele contrata ele como PJ para se desvincular dos ônus trabalhistas e dos reflexos de pagamento de salário que existem. A precarização das relações de trabalho, não apenas em alguns tipos de contratação de pessoa jurídica, mas também como CLT, acontece em muitas profissões. Mas como conta Cristiane Heimberg, com o jornalista isso tende a se agravar, justamente porque ele vê o exercício de sua profissão como algo além de um simples trabalho. No passado se falava da missão de ser jornalista, que faz com que você aceite. Nas entrevistas a gente viu isso, né? Um jornalista que trabalhava num grande jornal, ele falava que acabava aceitando trabalhar 14 horas por dia porque ele estava naquele grande jornal. Então, esse sentido que o trabalho do jornalista tem para ele faz com que ele acabe aceitando essas situações de trabalho, isso aliada à questão do desemprego. A gente tem visto constantemente muitos passaralhos passando pelas redações, né? E esses passaralhos, eles funcionam não só tirando pessoas da redação, mas eles funcionam também como uma ameaça velada para quem fica. Então, quem fica vai aceitar ainda mais aquela situação com medo de ser o próximo da lista. Jéssica Soler, para o programa Universidade 93,7. E depois dessa matéria, vamos ao debate. Obrigada, Vitor e Guilherme, pela presença. Vitor, qual que é a sua opinião sobre a contratação de jornalistas como pessoa jurídica? Bom dia, Jéssica, bom dia, ouvintes. Olha, Jéssica, para a CLT não existe empregado PJ. A legislação é bastante clara, então toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante trabalho, ele não é uma pessoa jurídica, ele é um trabalhador. Então, na verdade, essa figura do PJ, que é o apelido, digamos assim, da pessoa jurídica, nada mais é do que uma fraude. E é uma fraude nas relações de trabalho que extrapola, inclusive, a relação empregado-empregador. Vou te dizer o seguinte, nós sabemos que a Previdência do país apresenta grandes problemas. Até se discute, nesse momento, esta reforma. Só que ocorre o seguinte, quando você contrata um trabalhador como PJ, a empresa não faz o recolhimento para a Previdência. Então, com isso, você faz o quê? Existe um processo de sonegação não só dos direitos trabalhistas, como também impostos importantes para a sociedade, entre eles a Previdência Social. Guilherme, você já trabalhou como jornalista contratado com registro em carteira, ou CLT, e como pessoa jurídica. Você teve experiências diferentes nesses dois casos. Eu queria que você falasse um pouquinho delas e se você concorda com esse ponto de vista, essa perspectiva de que a contratação por pessoa jurídica é uma fraude. Bom dia, Igor. Bom dia, Jéssica, Vitor. Sobre essa afirmação não tem que nem concordar ou discordar porque é o rigor da lei, né? O Vitor tá certo e a gente tem que lutar, tanto o sindicato quanto a categoria tem que lutar para que as relações trabalhistas sejam sempre dentro da lei, né? A minha experiência como CLT nas empresas que eu trabalhei foi uma experiência boa, né? Todos os direitos garantidos, plano de saúde, férias, 13º. Mas eu faço algumas ressalvas. Apesar de não ser a favor do modelo PJ, e não sou a favor do modelo PJ, a gente sabe que em algumas situações o jornalista ele é obrigado a aceitar esse modelo, né?
Então tem empresas que, agora menos, mas que tem empresas que por muito tempo só contratavam se fosse um contrato PJ, de forma a economizar, a não pagar a previdência. Dentro desse contexto, quando eu trabalhei como PJ, eu consegui enxergar algumas vantagens. Mesmo sabendo que estava sendo alijado de alguns direitos, eu encontrei algumas vantagens. No meu caso específico, eu tinha direito a férias, eu tinha 13º e plano de saúde. Era uma opção da empresa. E aí me foi dada a oportunidade de, nesse período de PJ, ter 2 aumentos de salário, né? Eu estou pensando aqui como profissional, como indivíduo e não como classe, como coletivo, mas é um relato. Isso aconteceu, né? Eu via colegas CLT lutando, e eu participo dessa luta, né? Para conseguir aumentos, só que eram aumentos assim, dentro das regras da CLT, muito pequenos, muito restritos, né? Então, enquanto um PJ, vou dar um exemplo que não chega a ser necessariamente real, no meu caso específico, né? Quando um PJ, naquela época, naquela situação, conseguia um aumento de R$1.000, por exemplo, o CLT só conseguia um aumento de R$200. Então, assim, são vantagens que eu enxergo, né? Mas naquele microcosmo, naquela situação específica, né? Não sou a favor do modelo, eu acho que a empresa tem que aprimorar o modelo CLT, né? Só que são alguns momentos em que o profissional consegue ganhar mais. Infelizmente, o jornalista caiu nessa armadilha, né? A empresa só oferece bons salários se ele aceitar um emprego PJ. E aí ele vai ter que ser organizado, vai ter que juntar dinheiro, vai ter que fazer uma previdência privada, vai ter que se organizar. Mas é um modelo que eu não concordo, né? Eu acho que o sindicato, o jornalista e as empresas tinham que lutar por uma... A empresa não vai lutar para isso, mas tinham que aprimorar o modelo CLT, tinham que oferecer bons salários dentro desse modelo, do CLT, claro. É bem comum, quando há contratação de jornalistas, que as empresas exijam que ele já comece como PJ, certo? Então, eu vou te contratar para ser chefia de reportagem de uma emissora. Tudo bem, gosto do seu trabalho, mas você precisa ser PJ, você precisa abrir sua conta, se você não tem ainda, para começar a trabalhar aqui. Isso é uma das principais críticas, né? A de que o jornalista não tem opção, de que ele é fadado a ou fica desempregado ou... né, entro no regime de pessoa jurídica. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Assim, vocês acham que se o jornalista tivesse mais opção, seria menor esse peso da contratação por pessoa jurídica, ainda que em lei isso seja uma fraude? Jéssica, a gente precisa esclarecer bem, na minha opinião, 2 questões. Uma questão é a seguinte: o trabalhador é a parte fraca desta relação com a empresa. Então, quando ele procura o trabalho, ele não tem voz ativa de dizer para quem o está contratando que ele quer ser contratado como CLT. Então, hoje no Brasil, nós vivemos uma gravíssima crise de emprego, né? Esta crise ela já vem ocorrendo há muito tempo na nossa profissão. Por quê? Houve uma mudança nas questões tecnológicas, com as redes sociais, com a internet e tal, e isso, no fundo, acabou provocando uma redução no número de jornalistas contratados, né? Então, isso é uma questão. Outra questão é o seguinte: esse formato de contratação, ele é extremamente prejudicial ao jornalista. Eu vou te dizer por quê. Vamos também colocar bem claro assim, que existem a jornalista e o jornalista. Então, por exemplo, a jornalista, Jéssica, se ela engravidar nessa relação, ela não tem a estabilidade da gestante, tá certo? Alguns colegas, não é o caso aqui do Guilherme, mas eles chegaram ao ponto de me falar, quase como uma crise de Estocolmo, me dizer o seguinte: não, é muito melhor eu ser PJ, porque se o empregador tiver que demitir alguém, ele vai preferir demitir o colega que é CLT e não eu que sou PJ. É um ledo engano. Total. É um ledo engano. Por quê? Eu já vi situações de colegas que tinham relações PJ gravíssimas, que me contaram: meu salário foi reduzido. Por quê? O salário do seletista, ele não pode ser reduzido por lei. Mas numa relação PJ, que é uma relação empresa com uma outra empresa, ele pode.
ninguém vai dar uma estabilidade de gestante para uma empresa. Isso não existe, tá certo? Então, essas questões todas colocam um cenário que, se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que esta relação moldada e criadas pelas empresas, elas têm diversos objetivos. Então, por exemplo, o objetivo de eu vou pagar menos impostos porque o trabalhador custa muito caro. Bom, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente conseguir aprofundar um pouco mais, que a questão não é bem essa, né? Então, o que acontece? Na relação PJ, o empregado perde todas as garantias legais do trabalhador, né? As mulheres perdem a questão da maternidade, perdem, em caso de demissão, todos os direitos que um trabalhador tem, né? Ficam desprotegidos com relação a uma previdência, né? A uma aposentadoria, a ocorrência de um acidente de trabalho, coisa que infelizmente tem acontecido com os nossos colegas, principalmente que cobrem manifestações onde a polícia militar acaba exagerando demais na violência. Então, nós temos colegas que ficaram deficientes, que perderam visão, né? Então, quer dizer, tudo isso é um conjunto de coisas que foi desmascarado, na minha opinião, quando foi instituída a desoneração da folha de pagamentos. Então, para a gente entender, hoje, uma empresa de comunicação, ela é desonerada. O que significa isso? Significa o seguinte, que a empresa, independente do número de seletistas que ela tem, ela paga um valor fixo para a Previdência Social, correspondente a um valor bem pequeno do seu faturamento bruto. Então, 1,5 ponto. Então, hoje, se a empresa tiver uma folha de pagamento com 100, 200, 300 funcionários que ganhem salários altos e tudo, isso não modifica o recolhimento que as empresas de comunicação, que têm uma das menores alíquotas de contribuição para a Previdência. Então, com essa desoneração, desmascarou toda essa situação. Por quê? Hoje não há uma relação direta como é em todas as empresas. As empresas, em geral, elas têm a legislação de que a cada empregado seletista que ela tem, ela aumenta a sua contribuição ao INSS. Isso não ocorre mais já desde o final do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, que instituiu esse programa de desoneração da folha de pagamentos e que beneficiou as empresas de comunicação. Então, as empresas de comunicação já estão desoneradas há algum tempo. Então, essa relação direta de pagamento, custa muito caro, não é mais verdade. Isso não procede. A verdade é que eles contribuem para a Previdência com valor fixo. Porém, o empregado PJ é mais fácil de demitir, porque você não tem que pagar multa de FGTS, você não tem custos. E uma coisa muito grave. Recentemente nós tivemos uma grande redação de uma revista, que tem um número grande de funcionários pejotizados, que atrasou o pagamento de salário. Atrasou. Esses colegas procuraram o sindicato desesperados, porque dizendo que a empresa não estava pagando os salários dele. Ok, nós tivemos que explicar que o sindicato não representa empresas. O sindicato representa quem? Os jornalistas trabalhadores, que têm relação de trabalho com as empresas de comunicação. O sindicato não pode defender na justiça uma empresa com uma relação com uma outra empresa. Óbvio que a gente sabe que ali temos uma fraude, que os colegas não são pessoas jurídicas, coisa alguma, quer dizer, são por força de uma imposição patronal, são trabalhadores que têm uma relação na qual são obrigados a emitir nota. Então, esses colegas ficaram numa situação bastante difícil, porque para o sindicato agir na justiça, primeiro eu tenho que provar que aquilo é uma fraude. E eu tenho que provar isso individualmente, num processo. Uma coisa super demorada e complexa. Então,
como que faz? Os jornalistas têm uma emergência, eles não estão recebendo salários, né? Só que eles não são trabalhadores. O sindicato dos jornalistas representa quem? Trabalhadores, né? Não posso representar empresas. Isso, inclusive, seria uma ilegalidade. Seria, não é. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que apelar para uma greve. Nós tivemos que paralisar para abrir uma negociação com a empresa e falar, inclusive, para os colegas. Olha, nós temos uma série de demandas, de problemas que acontecem com jornalistas no dia a dia. Nós estamos aqui com vocês, defender, que são PJs, que, não porque eles não querem, mas eles não contribuem absolutamente nada com o sindicato. Por quê? Um jornalista empregado, ele paga imposto sindical, ele paga uma taxa assistencial. Isso que mantém o sindicato, nosso corpo jurídico, nosso corpo de funcionários, paga a luz, paga o condomínio, paga os funcionários, paga o táxi do advogado para ir até lá, o salário do advogado. Então, o funcionário, o trabalhador PJ, ele também ajuda a enfraquecer a sua entidade sindical, porque do rendimento dele, nenhum centavo vai para fortalecer as entidades que defendem, a entidade que defende o seu interesse. Compreendeu? Isso é interessante, desculpa, Igor, porque a gente, quando trabalha como PJ, a gente nem imagina que quando a gente vai ter um problema, a gente não vai poder, né, contar com o sindicato para defender o PJ, né? Porque você está lá na sua relação, apesar de você ser PJ, você é um funcionário, um trabalhador, você está na sua relação de lado mais fraco da corda, e você nem imagina que quando você tiver um problema como esse que o Vitor falou, você não vai poder contar com o sindicato, né? Então, é só para deixar claro, assim, em relação à minha fala inicial, para que fique bem claro que o modelo não é positivo, simplesmente porque ele acaba com direitos e enfraquece o trabalhador, né? Isso é uma coisa que eu não sabia. Isso é muito interessante, esse ponto de vista, assim. Eu tenho vários colegas PJs e ninguém na hora enfim, na hora de correr, para quem que eu vou correr, né? Isso é uma coisa interessante. Sabe por quê, Guilherme? Sabe por quê, Guilherme? Pelo seguinte, porque para a justiça, nessa relação que eu acabei de contar, não está havendo atraso de salário coisa alguma. Está havendo o quê? Uma empresa está atrasando o pagamento de uma prestadora de serviço. Seria o seguinte, a empresa não pagou a conta de luz esse mês. Está entendendo? Ou ela não pagou a empresa que recarregou os extintores. Não é que ela não pagou salário. São duas infrações diferentes, né? São dois Compreende? pesos diferentes. Compreende? Então, se nós, como sindicato, que devemos recorrer à Justiça do Trabalho, não podemos. Porque como que eu vou chegar lá e vou falar assim, não, mas peraí, eu não estou entendendo. É uma empresa que não pagou a outra. Não é trabalhador, isso aqui não é trabalhador. Não, é uma fraude. Bom, então você prova que não é uma fraude, que é uma fraude. Infelizmente, o tempo do primeiro programa acabou, mas ainda continuaremos discutindo o assunto. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou durante o debate. O arquivo desse programa já está disponível no site www.eca.usp.br/radiojornalismo. E com isso nós ficamos por aqui. Esse programa contou com a coordenação da Juliana Fontoura, a produção do César Isolde e o roteiro final de Jéssica Bernardo, Jéssica Soller, Igor Truz, Juliana Fontoura e César Isolde. Até a próxima semana, quando nossos convidados falarão mais sobre os modelos de contratação de jornalistas. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.